Caso Melly. O que aconteceu? Tem do Planeta Novo aqui um vídeo. Caso YNW Melly, o corredor. O caso de Melly, 178 evidências contra ele. Ah, para, gente. Nós temos aqui 178 evidências. Young Melly, de 25 anos, é um rapper que lançou sua primeira música em 2016 e furou a bolha em 2018, fazendo muito sucesso com a música Murders on My Mind, que descrevia um homicídio em sua letra. No mesmo ano, dois amigos próximos e parceiros musicais faleceram vítimas de tiros dentro de um carro. No ano seguinte, enquanto sua carreira continuava firme e forte, Melly foi preso acusado de ter sido o autor dos tiros. Desde então, ele não saiu da cadeia e o caso ainda não tem uma resposta final, deixando Melly a um passo do corredor de execução ou da absolvição. Vamos te explicar toda essa história então no vídeo de hoje. E aí pessoal, beleza? Meu nome é Bruno Fabio, esse aqui é o Planeta Novo e se você ainda não é inscrito no canal, vai se inscrever agora e deixar o seu like para ajudar a gente. No vídeo de hoje a gente vai trazer aqui um vídeo de um quadro novo, o quadro No Corredor, para falar sobre histórias de pessoas que ou estão no corredor de execução, o famoso corredor da morte, ou que passaram por lá e contando então essas histórias. No episódio 1 a gente vai falar de Young Melly, inclusive a gente pouco falou sobre ele aqui no canal. E porra, vou te falar, viado. Também. Eu acho que não dá pra colocar em palavras e descrever o sentimento de alguém que tá no corredor da morte. Certamente a pessoa deve ter merecido estar ali, né? Óbvio. É difícil que alguém seja julgado incorretamente pra tomar pena de morte. Mas imagina, moleque, tipo assim, tu vai morrer daqui a 1 hora. Foda-se. Não importa o que você faça. Tem mais 1 hora pra ficar pensando, tá ligado? Tipo assim, moleque, puta que pariu. Deve curtir esse vídeo. Então, se vocês puderem ajudar a gente... Já aconteceu de injustiça? Não, óbvio que deve ter acontecido, gente. Porra. Mas a maior parte dos casos, acredito eu, que não são de injustiça, né? Senão fudeu. Pô, mas toda regra tem sua exceção, né? Ou as suas exceções. Como é um projeto novo, a gente não tem tag nem nada do tipo pra poder subir aí no... Quando a gente solta, por exemplo, um vídeo do Brasil Bizarro, vai pra tag do Brasil Bizarro e aí sobe algumas views por conta disso. Como é uma tag nova, a gente tá aqui com No Corredor, queria que vocês comentassem no corredor, o máximo que der. Vamos tentar bater uns 1000 comentários com No Corredor, quem sabe? E aí bater uns, sei lá, 15 mil likes. Tô pedindo alto mesmo. Por que eu tô pedindo alto? Pra gente poder fazer esse quadro ir pra cima e fazer esse vídeo aparecer pra muita gente. Eu sei que vocês vão ajudar a gente, então desde já, muito obrigado, certo? Vou deixar o like. A gente vai falar de Jamil Maurice Demons, ele que é o Young Melly, ele nasceu em 1999 e ele teve uma infância realmente muito difícil e tudo começa porque quando a mãe dele ficou grávida dele, de apenas 14 anos, Digo Black. Imagina só, 14 anos, muito nova, né? Então ele foi criado só pela mãe, o pai dele ele não sabe quem é porque nunca ficou pra criar ele. E ele teve uma infância bem difícil, tinha dificuldade, por exemplo, pra poder pagar aluguel. Às vezes faltava local pra morar e por isso sempre tava mudando a casa de um parente pra outro, principalmente entre os tios. E nessa frequência de mudança e permanência na casa da família, ele começou a conhecer a música e gostar muito da música. Ele falou que quando era criança ele ficou fascinado quando ele conheceu o Chris Brown e também o Michael Jackson. Mas os mesmos tios que apresentaram pra ele coisas boas, né, como a música, também foram responsáveis por mostrar pra ele as armas pela primeira vez. Quando ele tinha apenas 9 anos, ele encontrou um revólver debaixo do sofá do tio dele, que era um revólver realmente pequenininho e que estava esquecido pelo tio. E ele ficou brincando com aquele revólver, achando que ele era de brinquedo de início, certo? E aí ele deu um tiro pra cima com aquilo, muito próximo do ouvido dele, próximo da cabeça, né? E ele ficou surdo por 1 semana por isso, mas ele não contou nada pra ninguém e ninguém soube disso. Por quê? Porque ele queria continuar com a arma e foi o que ele fez. Então ele pegava a arma, colocava dentro da lancheira dele e levava pra escola, isso com 9 anos. Logo depois de algum momento ele arrumou outra arma do tipo e levava duas. Puta que pariu. Na minha época, moleque, você levava pro colégio Beyblade, entendeu? Levava pro colégio um tazo, a figurinha pra tu trocar. Um moleque levava uma pistola, com 9 anos de idade, pro colégio. 2,22 dentro da lancheira dele todo dia pra aula. Isso com 9? Isso com 9 anos. Desde cedo também, ele tinha muita curiosidade com o mundo criminoso, né? Então ele tinha contato com a Gang Bloods. E, inclusive, 2 dias antes do crime, né? Que teoricamente ele aconteceu, ele estaria ali trocando mensagens com um membro do Bloods, inclusive decorando o texto de juramento de lealdade, né? Pra poder entrar no grupo de fato. Então, desde pequenininho ali, ele já tava meio que perdido. Até porque a gente falou qual era a condição de vida dele, da família dele, né? Bom, na 7ª série, então, ele deixou bastante evidente que tinha problemas. Ele foi pego levando facas pra escola. As armas por um tempo passaram batido, mas as facas foram percebidas. E com isso ele foi levado até um psicólogo que diagnosticou ele com bipolaridade e TDAH. Ele passou a tomar então Adderall, que é tipo, como se fosse aqui Ritalina, né? Não tinha um que era... Gadernal? É. Eu acho que esse é um nome antigo, né, que tinha. Mas eu acho que é tipo a Ritalina, que agora é... Como é o nome? Venvance, que é um remédio que, inclusive, a galera toma, às vezes, pra focar em algo, assim, e tal, né? E ele fala que, nessa época, ele, às vezes, ia pra um lugar... Tipo assim, ele tava indo na padaria... E aí, no meio do caminho, ele
alguma coisa acontecia e ele ia pra outro lugar, tá ligado? E aí, quando ele retomava aquele pensamento, ó, estou indo na padaria, ele tava em outro lugar, tá? Tipo assim, era como se tivesse uma ocupação ali, de um desvio mental dele, né? Pra outro canto. E aí ele fazia outra coisa e depois voltava pra isso. Isso foi diagnosticado como TDAH, que é déficit de atenção, né? Mas depois, quem sabe do que aconteceu, muita gente vê como um indício de que ele de fato tinha mais do que uma personalidade, certo? Bom, mesmo que a cabeça dele não tava boa, que ele não tava numa situação boa, ele era uma pessoa bem popular na escola, sempre foi muito popular na escola, tinha amigos ao redor e tinha um amigo... Como é que não ia ser, caralho? Não vai ser popular? O cara levando uma pistola com 9 anos pro colégio, todo mundo morrendo de medo do cara. Deve mandar e desmandar. Mandar e desmandar. Com 9 anos de idade, ele é o dono do colégio, pô. Porra, as pessoas... Não é que ele é popular, as pessoas têm medo, tá ligado? Não vai brincar com o cara. O cara vai ser respeitado, pô. Os que faziam música, certo? Então, como ele era amigo de todo mundo, colocou essa galera da música, foi até um estúdio e, mano, ele era muito bom na tua... Isso é trap life, eu vivo isso. Porra. Ô, Igor, domingo, 9h49 da noite, tu tá vendo live de um idiota na Kik com o nickname Igorstosão. Meu irmão, tu não vive trap life, caralho. Não fode, porra. Tu é mais um idiota dos tantos que tem por aqui, inclusive eu. Trap life que tu vive, cara, no domingo à noite. Aqui vendo live. Pô, tá brincando, cara. Não me bane. Não, tá perdoado. Mas só pra tu pensar bem na tua vida, entendeu? Realmente, né? Tanto que uma das primeiras vezes que ele foi pro estúdio, ele sem beat, a capela, né? Sem nada, só ele cantando e dando soquinho assim na parede, começou a cantar uma música que viralizou. E esse videozinho que viralizou, então foi remixado e virou uma música. E foi o primeiro som dele que bateu assim de fato, tá, né? Então, tipo assim, ele é um cara que naturalmente tinha talento. E em 2014, ele começou a postar músicas no SoundCloud, tentando focar nessa carreira de artista. Só que, em 2015, logo no início disso, né? 2014, primeira música, 2015, ele se envolveu num problema realmente muito grande. Na época ele tinha apenas 16 anos e ele foi preso porque ele atirou contra 3 pessoas, 3 alunos, certo? Perto de uma escola. Então, nossa. Tipo assim, ele era uma pessoa que realmente era perigosa. A gente falou que com 9 anos ele ia armado pra escola, com 16 ele ia também, né? Ele já era bastante problemático. Ele conta sobre esse caso, ele fala tipo, os caras fizeram isso, aquilo outro. Mas eu não sei se é porque ele não poderia falar sobre, porque era um problema legal, né? E ele não poderia ficar dando detalhes, ou se realmente ele não tinha algo pra se aprofundar pra falar. Parecia que era muito vago, sabe? Eles mexeram comigo e é isso que acontece, sabe? Que assim, tipo, parecia algo pouco, né? E ele então foi preso e ficou 1 ano em um centro de detenção juvenil. E saiu de lá incondicional, não saiu totalmente livre, né? Tinha um monte de regrinha, coisa do tipo. Tanto é que quando ele faz a música dele, Murder on My Mind, que é um grande sucesso, ele tá nesse período aí e ele não tinha grana nenhuma. Quando ele fez esse som, o cara que fez o som, o produtor, né? Ajudou ele. Falou assim, não, tem uns beats aqui, faz aí, papapá, não precisa pagar, depois a gente divide se der alguma coisa boa. E deu boa, certo? E foi aqui também, no início da carreira, obviamente, que ele escolheu o nome dele, né? Que é YNW Melly, né? Ou YNW Melly, que seria Young New Wave, ou então uma outra versão que eu não vou falar, que é um pouco mais, né? Underground, né? Os amigos deles também usaram essa outra versão ali como uma mob, então todo mundo que tinha o Y, o N e o W era do mesmo mob, ou o mesmo grupo, né? E em 2017, ele lançou no SoundCloud a Murder on My Mind, que foi o grande sucesso dele, só que ela só foi lançada oficialmente em 2018. Bom, ela fez estourar, ficar muito conhecido, ele chegou até o Kanye West, que gostou dele, produziu os sons dele e inclusive lançou uma música com ele que era Mixed Personalities, né? Tipo, seria assim. Mix de personalidades, né? Só que tava indo tudo Kanye West que é outro maluco, bonito, né? Mas tem um crime pra contar nessa história, né? No dia 13 de fevereiro de 2019, com 19 anos, Melly foi preso, sob acusações de ter tirado a vida de 2 amigos próximos, Anthony Williams e Young Sack Chaser, de 21 anos, e Christopher Thomas Jr. e Young Juve, de 19 anos. O caso, como a gente falou, não aconteceu quando ele foi preso. O caso aconteceu em outubro de 2018, alguns meses antes, e as autoridades alegaram que Melly e outro amigo, que é o Cortland Henry, ou então o Bortland, né, teriam alterado a cena do crime desses 2 amigos para tentar fingir que eles tinham sofrido um ataque de um carro, um suposto carro que teria passado por lá, e que eles não teriam nada a ver com a história. Algo que, na verdade, segundo a polícia, seria diferente. No dia do caso em si, o Melly estava em um estúdio. Isso a polícia fala e o próprio Melly fala. Isso é importante a gente falar porque daqui pra frente tudo tem meio que 2 versões, né? Ele ficou por lá até as 3 horas da madrugada. Então ele saiu do local junto com todas as outras pessoas que estavam envolvidas. O Bortland, o Sack Chaser e também o Juve. O Bortland e o Sack Chaser estavam no banco da frente, enquanto o Melly e o Juve estavam ali no banco de trás. Nesse momento, na versão do Melly, um carro teria chegado do lado do carro deles e atirado contra eles. Nisso, o Melly e o Bortland teriam um tiro reflexo,
teriam se abaixado e teriam conseguido escapar desses tiros. Então o Melly e o Borton levaram juntos os dois amigos dele, já sem vida, para um hospital próximo que ficava em Fort Lauderdale, lá na Flórida. Então eles chegaram com os corpos dos amigos, falando: ó, passou um carro aqui, atirou contra a gente, né? Tentou matar todo mundo, a gente conseguiu se abaixar e escapar, a gente veio pra cá, mas não deu tempo, eles não resistiram, estão aí. Eles deixaram os corpos, foram embora, e aí o Melly seguiu a vida dele. Carreira seguiu, tudo seguiu normal. E foi bem no momento que ele tava ficando muito famoso. Foi naquele momento, o ponto-chave de virada, quando o cara tá, tipo, saindo do nada pro tudo, sabe? Tanto é que ele fez uma publicação no dia seguinte, lamentando o ocorrido, e nos meses seguintes ele lançou música, fez show, tudo normal. Vai lembrar que esses caras não eram só amigos dele, eles também eram sócios dele dentro dessa mob. E essa é a versão dele, que basicamente um carro passou por lá, ele não sabe qual seria o motivo e teria feito isso, né? O lado da polícia disse que não encontrou evidência alguma de que teriam acontecido tiros naquela área, inclusive fazendo uma perícia em toda a região, né, onde isso poderia ter acontecido, e que a perícia também levantou que o trajeto das balas que atingiu os dois amigos teria vindo de trás pra frente e não de fora do carro pra dentro, o que teria acontecido na versão do Melly, né? Então contrariando a versão do Melly e inclusive apontando que quem teria atirado nos amigos teria sido o próprio Melly, porque quem tava atrás era o Melly e o Juve faleceu, quem não faleceu foi o Melly. Então teria que ser ele. Segundo a polícia ainda, o Borton e o Melly chegaram a dar tiros na lateral do carro para tentar disfarçar e enganar a polícia. Mas isso acabou não convencendo a investigação. Bom, então desde fevereiro de 2019, o Melly tá preso. Já o Borton também foi preso, mas cumpriu prisão domiciliar por um tempo. Ficou solto por um bom tempo, pra falar a verdade, só recentemente que voltou a ser preso. E o Melly não saiu da cadeia em momento nenhum, né? A gente teve um julgamento do caso, que aconteceu em 2023, que foi o momento mais recente, em que talvez o caso também ganhou mais fama, né? Só que ele foi anulado por falta de unanimidade, isso porque o júri ficou dividido por conta da punição, já que se o Melly for condenado nesse caso, ele vai pagar com a vida. A promotoria disse que tem provas de que o Melly confessou, de que inclusive tem mensagens dele falando que foi ele que fez aquilo, e inclusive tem, né, mensagens do dia. E pra complicar ainda mais o caso, tem a ex-namorada dele, Mariah Hamilton, que namorava o Melly naquela época, né, e a mãe dela, a Felicia Holmes, que deram depoimentos em dois momentos, lá em 2019 e depois em 2023, e em 2019 a Mariah falou que provavelmente tinha sido ele que tinha feito. Inclusive em 2020, quando o Borton tava solto e o Melly tava preso, ele conversou com a Felicia, que é a mãe da Mariah, né, tentando convencer ela a ficar do lado deles, depondo a favor deles. E ela falou o seguinte, ela respondeu por mensagem: quero que saiba que ele, o Melly, confessou. Ele contou tudo e nós sabemos. Por isso, vou falar com o detetive. Ele é malvado e traiu alguém que não o traiu. Karma. Ela, que seria a Mariah, a ex-namorada, podia ter acabado com ele há meses. Melly é burro, ele é talentoso, mas não tem cérebro. Ele só é leal a você por um motivo: ele está aproveitando de você. Assim que você parar de ajudar ele, ele vai te trair também. E até é engraçado esse detalhe aqui que foi dito, né? Porque em 2023, quando a gente tem o julgamento, o Borton tá solto, ele tá cumprindo liberdade, e a defesa do Melly aponta como um argumento que ele foi muito facilmente desconsiderado como suspeito, e ele tava junto no carro. Então meio que bota no dele, né? Fala, não, por que ele lá não tá junto comigo na prisão? E ele volta pra prisão. Então a Felicia, que é a mãe da Mariah, fez uma leitura quase que perfeita. Ela falou, ó, por enquanto ele tá contigo, daqui a pouco, quem sabe, não esteja. E por outro lado, a defesa também tem um ótimo ponto, né? Por que ele foi desconsiderado, né? Se o cara chegou junto com o Melly naquele momento, né? Só que como eu falei, isso aqui não era pra ajudar, isso aqui era pra confundir ainda mais, porque esse foi o depoimento de 2019. Em 2023, ela mudou totalmente a linha, dizendo que não lembrava de nada daquela noite e que acreditava que o Melly é inocente. Bom, aí entra uma nova pessoa que pode justificar por que ela mudou isso. O pai do Juve, que foi assassinado, né? O pai do Juve, que se chama Christopher Thomas, falou sobre esses depoimentos também. Ele acredita que o Melly e o Borton estão usando aqueles contatos que tinham lá com os Bloods, lembra que eu falei? Pra poder desencorajar, se é que a gente pode chamar assim, né? Testemunhas a deporem contra eles e encorajar pessoas a deporem ao seu favor. Inclusive, o Melly saiu utilizando de cartas e ligações pra poder fazer isso. E a promotoria já teria conseguido provar isso. Ainda segundo esse pai, o Christopher, ele acredita, e aqui não é uma questão de provar algo, mas ele acredita que a motivação do crime seria uma venda que eles iriam fazer da Y&W, né? Que seria uma venda basicamente de licenciamento de marketing, onde o Melly, o Zack Chaser e o Juve teriam direito. O Melly e o Zack Chaser teriam $200 mil para receber cada um, e o Juve $100 mil, certo? Na ideia do Christopher, o Melly pensou, bom, se os dois não estiverem vivos, é 300 mil que eu vou receber a mais. Então, vou fazer isso. Pariu. E esse seria, então, o motivo pra fazer. Porque todo mundo fala isso. Até o advogado de defesa fala, né? Por que ele faria isso? Por que ele tiraria a vida de dois amigos? Assim, sabe o que eu fico pensando, mané? Pô, honestamente, né? A gente escuta as histórias, as investigações, perdão. E eu fico pensando, tipo assim, será que as pessoas que cometem os crimes... Eu acho que a Elaine já falou essa porra uma vez pra vocês, né? Elas nunca assistiram uma série de investigação criminal? Porque nos Estados Unidos tem a roda essa porra.
Tem Criminal Minds, tem How to Get Away with Murder. Tipo assim, tem uma caralhada de série que te dá o básico, tá ligado? Te dá o básico. Ó, mano, se você fizer isso aqui, tu vai se fuder. Se fizer isso aqui, tu vai se fuder. Os caras não veem nada, pô. O cara tá num carro com umas 3 pessoas. Ele dá o tiro de trás pra frente. É óbvio que vai ser incriminado, pô. Caralho, como é que ele achou? Se desse um tiro daqui pra frente, iam achar que foi outra pessoa que não ele. Tá ligado? Falou assim, mano, não é possível, bicho. Não é possível. Caralho. Pô, tipo assim, tô pensando aqui, né? Olha, já assisti tanto. Apaga o cara de algum jeito, sem, tipo assim, ser na base da bala. Pô, aquele bagulho que bota no nariz, faz o cara dormir, não sei o quê. E dá o tiro por fora do carro, tá ligado? Depois, aí pode até parecer que vê alguém de fora e atirou. Mas não! O cara é muito burro, pô. Tá sabendo demais? Meu irmão, eu já assisti tudo quanto é série criminal, meu irmão. Tudo. Sou formado e pós-graduado em How to Get Away with Murder e Criminal Minds, pô. Assisti essa porra com a Elaine direto. 600 episódios. É porque, tipo assim, eu fico escutando aqui, aí eu fico indignado, pô. E o toxicológico depois? Aí fudeu, aí eu não estudei essa parte. Aí essa parte eu não pensei. Se eu fosse a Annelise Keating, eu pensaria, entendeu? Aí essa parte eu não pensei. Ou então contrata alguém, né? Que não deve faltar é matador de aluguel nos Estados Unidos, pô. Deve ter arrodo. Deve ter um monte de maluco matando por dinheiro. É muito doido. Mano, é muito doido, de verdade, cara. É porque, cara, é foda. Ao mesmo tempo que eu tenho essa opinião, ela pode ser considerada meio imbecil, beleza? Mas tudo bem. A gente tá aqui pra conversar, trocar ideia. Eu acho que os Estados Unidos, no geral, eles até exageram na quantidade de séries e programas que falam sobre crimes e botam passo a passo de como um crime é cometido. Até exageram. Porque, meu irmão, isso aí dá munição pra maluco querer fazer merda. O maluco que tá olhando, tá vendo assim, tá com a vida fodida, querendo fazer uma merda, ele vai lá, assiste e vai, mano, vou fazer, tá ligado? Essa porra dá munição pra maluco fazer merda. Então eu já acho que é até um exagero. Não tô aqui falando que, milhões de pessoas são influenciadas a matar por conta de uma série, nem pra um filme. Não. Mas, mano, é cada coisa tão pesada e tão minuciosa que tem exposta nas séries americanas, criminais, que eu falo assim, mano, caralho, mano, se isso aqui pega diferente numa pessoa que tem algum problema de cabeça, a pessoa vai lá e faz. Mas, enfim, é só meu pensamento, meu debate que depois a gente pode ter um dia, tá ligado? Porque maluco só quer um motivo pra fazer, né? O cara tá com a vida perdida, tá desacreditado de tudo e tal, quer só um motivo pra fazer merda. Aí, beleza. Aí, lá, os Estados Unidos tem uma porrada, moleque, mas é uma porrada de série que fala sobre crime. E sobre, defesa de crime, sobre, a advocacia criminal, o direito criminal, uma porrada de série. E os caras não fazem o mínimo, pô. Aí é muita doido. É muita burrice. $300 mil, o cara estava em ascensão na carreira dele? Não, mas vai cair no mesmo papo. O cara não tem instrução suficiente pra saber que ele vai ganhar muito mais de $300 mil. Pô, não é possível. Não, ele já tinha gravado com o Kanye West. O maluco é muito burro, pô. A verdade é essa. Tipo assim, se ele não tem instrução pra saber que o que ele fez ia ser pego, ele não tem instrução pra saber que $300 mil pra ele vai ganhar muito mais depois, pô. Mas aqui, acho que não chegou ainda, né? Vai chegar o ponto aqui que ele fala que ele tem a outra pessoa dele, né? Que ele tem dupla personalidade. A outra personalidade dele que matou, não foi ele não lembra de porra. Vai vendo. É tipo o Gabigol e o Gabi. É o Melvin, é verdade. É o Melvin. Que são melhores amigos dele e tudo mais, né? Nem que chegaram a viver com ele, de Sim, morar junto e tudo mais, né? Por que ele faria isso? Segundo Christopher, essa seria a motivação. E aí entra um ponto muito bizarro. Por que eu falei muitas vezes de Murders on My Mind, né? O cara falou aqui que basicamente o cara é descompensado da cabeça e ele não vai analisar as consequências do ato dele. Mas aí entra num outro problema, mano. Não, um outro problema que é o seguinte: o fácil acesso a armas dos Estados Unidos, pô. Eu, particularmente, acho um problema. Eu não consigo achar ok. Não dá, pô. Você bota na mão de qualquer pessoa o poder de decisão da vida de outra pessoa. Tipo assim, qualquer pessoa tem acesso a um poder de decisão sobre a vida ou não de outro ser humano, pô. Tá ligado? Então não dá, pô. Obviamente que, tipo assim, pelo contexto que esse cara viveu aqui, ele teria acesso a armas com ou sem a liberação do porte de armas. Perfeito? Imagino eu. Mas talvez outras tantas pessoas não teriam esse acesso e têm. E tem o poder de um tiro matar alguém. Pá. Só decisão. Poder da decisão. Tá ligado? E aí não dá, pô. Tem como. Muita gente talvez não conheça a história da música. Na música, ele narra uma história muito parecida com essa que ele tá vivendo. E é uma música que foi lançada antes do caso, o que é mais bizarro ainda. Ele fala o seguinte na letra: tenho um assassinato na minha mente, faixa amarela ao redor do corpo dele. É a porra de um homicídio.
o rosto dele numa camiseta e a sua família traumatizada. Nem tive a intenção de atirar nele, ele só me surpreendeu. Recarreguei minha pistola, puxei o gatilho e disparei nele 2 vezes. O corpo dele caiu no chão e ele tinha lágrimas nos seus olhos. Me pegou pelas minhas mãos e disse que estava com medo de morrer. Eu disse pra ele, é tarde demais, meu amigo, é hora de se despedir. E ele morreu nos meus braços. Tá maluco, mano? Isso é muito forte, mano. Cara, é muito forte, mas ao mesmo tempo não tem um peso, né? Porque a palavra não tem um peso. Senão a gente pode buscar as outras músicas que ele fez e tentar ver se ele fez tudo que tá nas outras músicas, né? Pra poder, tipo, validar. Como aconteceu, ficou absurdamente bizarro. Até porque no início dessa música, ele tá no estúdio, que é o que acontece. Ele sai do estúdio, tal. É muito parecido mesmo. Foi usado contra ele. Isso desencadeou em outros rappers sendo julgados, tá? Porque no caso dele fez sentido. Igual o Dio falou, pô, faz muito sentido, né? Então, tipo... O caso com a letra. Né? Fez sentido e tal, então usaram contra ele. Então começaram a usar letras contra outros rappers, inclusive recentemente o Jay-Z lutou e conseguiu aprovar uma proibição para não usarem mais uma letra de música contra alguém com uma prova ou algo do tipo, né? Bom, e qual que é a situação de momento? Desde 2023 o caso tá pausado. Como é que é? Momento... Não usar uma letra de música como prova contra alguém, é isso? Ah, Jay-Z. Tá com o rabo preso, porra! Tá com o rabo preso, hein? Eles falam que É censura? liberdade... Não, é a liberdade poética. Entendi. Entendeu? A liberdade poética. O cara escreve a música do jeito que ele quiser. Isso não pode ser uma coisa usada pra a pessoa ou não. É tipo o caso do O.J. Simpson. Não, Alan, porque o O.J. Simpson escreveu uma música. Não, escreveu um livro. Depois, Alan, já que prescreveu. Escreveu um livro. Inclusive, a gente tem que ver o vídeo do O.J. Simpson depois. E tem um ponto, né? O O.J. Simpson foi julgado e ele foi absolvido. Exatamente. E depois ele escreve Pois um é, mas livro daí e vão fazer o quê? falando tudo que ele fez. Pois é. Daí vão fazer o quê? Já liberaram ele. Ele foi liberar o vídeo, o livro, ele já tava quase morrendo. Pô, moleque, não tem condição. Pô, gente, desculpa. Pô, mas faz sentido, mas é foda, Elaine. Porque às vezes, se você tiver uma parada muito concreta e que bate muito, vai falar o quê? Foda-se. Ué, mas é igual o caso desse David aí, meu querido. Porque todas as músicas dele são exatamente como foi o assassinato. E você vai ignorar isso? Não, lógico que não. Eles não podem usar, porque primeiro que foi postado muito antes. Ah, pelo amor de Deus, A porra. música antes dele cometer o crime, pô. Na minha cabeça, as pessoas premeditaram o que elas iam fazer. Só que falam Tem que ter um meio termo. Eu tô contigo, Bielzinho. Tem que ter um meio termo. Nem 0, nem 100. Vamos achar esse 50, tá ligado? Por conta disso, o julgamento dele, acho que vai aparecer o julgamento dele quando o advogado lá vai falar que da música, ele e a advogada dele começam a rir, pô, porque não pode ser usado. Tipo assim, ele já tava esperando que eu falar isso. Quando ele fala, ele já dá mó sorrisão. Ele e a advogada dele, tipo, pô, merda, não vai poder usar de caralho nenhum. Vou te falar também. Aí, ser advogado criminal deve ser uma pica violenta. Annelise Kint deve ter salvado essa mulher aí também. Muitas aulas com ela. Ela ensinou. Pois é, pô. Caralho, tá maluco. Imagina o malabarismo que não é feito no tribunal pra defender. Eu sei que o cara matou, eu não ia defender ele. Nem se a música fosse feita depois. A música é liberdade poética, não pode usar contra. Ah, perfeito então, pô. O cara canta uma música descrevendo o assassinato, chega no julgamento e fala assim, não, só inventei. Foda-se. Ah, mas aconteceu exatamente o que você cantou. Coincidência. E alguém ouviu, o David vai meter essa. Caralho, papo reto. Alguém ouviu a música e quis seguir os passos e fazer com que ele fosse um criminoso. Eu tenho certeza Tu seria uma boa advogada criminal. Seria. Esse David, eu tenho certeza que ele vai meter essa bronca. Por quê? É porque tu não faz dos vídeos. Caralho, o P. Diddy vai vir grandão depois então, quando for solto, né? Nego vai... Aí, na moral, se prepare. Daqui a 3 aninhos, vai fechar o cu nos Estados Unidos. Todo mundo com o cu fechado. Cara, você vai se matar se você fizer isso aqui. Ouvir a nova música do Felipe Ret. Qual? Que ele fala que é mulher corna? Não tem como, pô. Corna, mas não milagre. Imagina se eu faço uma música dessa pra você. Fala, não, Elaine, só cantei a música. Tava indo lá na delegacia, lá na prisão. Porra, tá brincando? Eu ia virar camiseta de saudade. Né? Bom, e qual que é a situação de momento? Desde 2023 o caso tá pausado, porque naquele momento a gente não conseguiu uma unanimidade. Só que nesse momento a gente teve uma piora pra ele. Porque antes, para ele receber a pena máxima, a gente tinha que ter uma unanimidade. 12 pessoas no júri, 12 pessoas concordam. Agora isso mudou e pro Melly receber essa pena, 8 pessoas só tem que concordar. Então é uma situação assim que piorou bastante. Ele tem bastante chance de realmente receber essa pena. E é tudo muito doido, cara. Porque se for mas também se não receber essa pena vai ficar 40 anos na cadeia. Às vezes é melhor morrer mesmo. Ele fez mesmo, a gente vai ficar se olhando pra sempre e vai se perguntar por quê. Porque 500 mil, a gente falou de 300 mil dólares, né? Sim. 300 mil dólares não é nada. Nada. Nos Estados Unidos, gente, isso não é nada.
A gente tava vendo esses dias, nos Estados Unidos tem 25 milhões de pessoas com mais de $1 milhão. Tem 25 milhões de milionários. Se eu não me engano, no Brasil tinha o quê? 150 mil? Não, menos. Era 82. Ou é solto a cadeira elétrica? Caralho, não tem um meio termo? Tipo, uma pena grande, não? Acho que eu prefiro 100 anos de cadeia do que morrer, pelo menos você tá vivo. Mano, eu acho que eu pensaria bastante, viu? Eu não tenho essa resposta na ponta da língua, não. Assim, eu já falei, mano, eu acho que todo mundo aqui, imagino, tá? Que das 5.800 pessoas que tem aqui no chat, ninguém foi preso ainda. Imagino. Cara, eu acho que vocês não têm ideia, e eu também não devo ter ideia do que é você ficar preso, mano. Tipo assim, a gente viu aquele vídeo lá daquela cadeia lá em El Salvador, tá ligado? A gente já viu alguns vídeos de prisão aqui na live. Tipo assim, meu irmão, deve ser um troço... Deve te deixar fudido da cabeça, meu irmão. Fudido da cabeça. Tipo assim, você ficar... Mano, vamos lá, né? Vocês do chat que costumam ser ansiosos, eu também sou ansioso. Pô, dá meia horinha, tu sem fazer nada, tu fala assim, cara, tô fazendo nada, que merda, tá no tédio. 1 horinha, você tá com pressa já pra fazer alguma coisa que você tá ansioso. 2 horinhas, tu fala assim, mano, tô fazendo nada, 2 horas, não tem nada pra fazer, não tem nada na televisão, não tem nada pra jogar, nada no computador, nada no celular, não tô fazendo nada. 40 anos, sem fazer nada. Acorda, o tempo passa, comendo mal, dormindo mal, sem nenhum prazer. 40 anos, filhão, 40 anos. Não tem prazer na alimentação, no sono. Tá maluco, filho? Tá louco. Eu acho que é uma sei lá, eu gaguejei aqui, é torturante o bagulho. Torturante. Pô, ficar 40 anos preso, bicho. Estar vivo não significa viver. É, mano, é muito doido, mano. 2.000, se não me engano. 82 mil milionários. Lá tem 25 milhões de milionários. Qualquer pessoa que faz uma música, que faz um pouquinho de view, fica milionário. Isso com Spotify, Deezer, um monte de coisa. Aí assina com uma Warner, assina com não sei, assinou com Kanye West, meu amigo, tá? Sim. Dinheiro não era o problema, certo? Então, tipo assim, 300 mil não me parece pouco. Se foi isso, pô, cara... Ele realmente é totó das ideias. E por outro lado, tem muita gente que acredita, né, que seria uma outra personalidade dele, que apareceu ali quando era criança, através de violência, e que agora teria tomado conta do corpo dele, que seria o Melvin. E essa outra personalidade, então, poderia ter sido alguém que assumiu o controle ali durante o crime e que fez o crime de fato, né? Mas são muitas suposições. No momento a gente não tem uma conclusão final da própria justiça, né? O júri não conseguiu fazer isso. Como a gente falou, o modelo de júri mudou. A gente deve ter isso na próxima vez que tiver um julgamento. O julgamento ainda não tem uma data, deve ser um caso que vai continuar assim. E eu acho que hoje a única forma do Melly conseguir algo é se esse julgamento continuar se estendendo por muito tempo, com muitas dúvidas, ele conseguir alegar que, bom, eu tô preso e não conseguiram me condenar, certo? Tipo, tem muita dúvida. Por exemplo, a própria polícia fala isso. Não conseguimos comprovar que tiveram tiros naquela rodovia, como eles falaram, né? Contra o carro. Mas, ao mesmo tempo, a polícia também tem que provar que eles, de fato, fizeram aquilo, entendeu? E encontrar algo, talvez, que seja mais literal, algo mais direto. Tudo que a gente tem, por enquanto, são fortes indícios de um lado e de outro. E o crime é muito sério. Então, por isso que ele tá preso, porque os indícios são fortes, mas ainda não viraram provas concretas e definitivas que vão pior que ele parece ser maluquinho mesmo, né? O próprio julgamento. Ele nesse corredor da morte. Pô, bicho, tá louco. Eu vou te falar, pesado, né, mano?